Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todo mundo bem, todo mundo se cuidando, seguindo as regras, tá? Então assim, vamos lá. Eu tô a semana toda, eu postei no meu grupo de jogos pedagógicos que eu tava iniciando a confecção de um kit novo. Pois então, esse kit ficou pronto e eu vim trazer para vocês hoje, tá? Eu espero que dê certo, porque o meu telefone ele tá meio maluquinho, mas tudo bem, vamos ver. Tá, o kit que eu fiz hoje, que eu concluí, que eu tô trazendo para vocês hoje, é para primeiro ano, tá? Para quem vai pegar esse ano agora, vai iniciar com o primeiro ano, é uma excelente ferramenta que eu tô trazendo, né? Claro que dá para depois pro segundo, dá pro terceiro, a gente só vai modificando as atividades, aumentando a dificuldade e dá tranquilamente para trabalhar, tá bom? Eu vou apresentar ele para vocês, tá? Esse kit ele contém 5 caixinhas assim, ó. Aqui, ó. 5 caixinhas decoradas, tá? Com as vogais, ó. Ele contém um dado grande, tá? Olha, tamanho bem bom para as crianças jogarem. Ele vem também um bingo de palavras das vogais. Aqui tá os cardzinhos, tá? Para sortear. Sorteia a figura e a criança marca a palavra, certo? Ele vem também um dominó de figuras e palavras, também das vogais. Ele vem um jogo da memória de figura e palavra, tá? Ele vem uma folhinha plastificada para trabalhar a estrutura das palavras. Escreve a palavrinha aqui, a criança vai analisar quantas vogais, quantas consoantes, número de sílabas, primeira letra, segunda letra da palavra, tá? Então, né, esse kit é o que eu terminei. E, assim, ó, sempre quando a gente pega um primeiro ano, alfabetização, a gente faz aquele diagnóstico, vê como é que eles estão escrevendo, se eles já estão diferenciando letra de números, se eles já conseguem traçar alguma coisa. E depois daquela avaliação toda, daquela semana que a gente vai fazendo o diagnóstico, a gente inicia o trabalho. Eu trabalho com a metodologia de boquinhas, né? Mas eu acredito que quem não trabalha com a metodologia de boquinhas também inicia apresentando as vogais. Eu tenho meus bocão aqui, ó, amo esses bocão, as crianças também amam, né? E eu inicio apresentando. Então, esse jogo é assim, a criança vai jogar o dado, né? A vogal que cair, ele vai ter que buscar, por exemplo, caiu A. Então, ele vai lá nos cards, que são 12 cards de cada figura, vai achar uma figura com a letra A, o abacaxi, e vai colocar na caixinha que tem a letra A, ó, tá? E assim, dá pra dividir a turma em 2 grupos, né? Ou dá pra ir chamando eles de forma individual, isso é indiferente, isso é a escolha do professor. E aí, e assim vai indo até o final, dá pra, antes de tudo, trabalhar com as crianças, nomear as figuras, porque tem muita figura que a criança não conhece, abajur, tem esse aqui, ó, o isopor, né? Tá bem legível, só que às vezes no telefone não aparece, mas pessoalmente tá bem legível. Aqui pode ser a aliança ou anel, então dá pra trabalhar primeiro, né? Já vai aumentando o vocabulário deles, porque a criança saiu da educação infantil, tá com o vocabulário bem, né, bem pobre, então assim já vamos trabalhando o vocabulário. Qual é o objetivo desse jogo? Identificar e relacionar as figuras ao som, né, leitura e escrita, né, conhecer a estrutura da palavra, que é essa fichinha, ele vai escrever a palavra, ele vai trabalhar quantas vogais, quantas consoantes, então ele já conhece as vogais, então as que não são vogais são as consoantes. Aí vai trabalhar número de sílaba, quantos pedacinhos tem na palavra, qual é a letra inicial, qual é a letra final, ele já vai estar trabalhando do que é constituída essa palavra. Né, o vocabulário, e vai dar para trabalhar a construção de frase. A criança pega uma figura, faz uma frase, fala o que ela sabe dessa figura, né, e assim ela vai.
eu tenho umas outras dicas aqui. Uma dica bem legal que eu sempre trabalhei com os meus alunos é a construção de novas palavras. Ó, a criança ganha uma folha, o professor pode também deixar essa folha já pronta com as palavrinhas, depois só ir xerocando, caso a criança ainda tenha dificuldade de escrever, assim também de escrever grande, né? E daí aqui, ó, a criança só puxa as flechinhas e vai construindo novas palavras com esta palavra, ó. Com a árvore, ela pode construir 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Com essa atividade, vocês podem trabalhar em grupo ou individual. Eu achei interessante o trabalho em grupo porque tu pode pegar essas crianças, pode ser em um grupo de 3, e vai dar uma ordem. Olha, eu quero que esse grupo, ele faça palavras só de frutas, o outro só de verduras. Já vai trabalhando, porque muita criança não sabe o que é verdura, sabe? Come tomate, come alface e pronto. Né? Outros eu quero que tu encontre palavrinhas com móveis da casa. Palavrinhas, escreva só brinquedos com essas letrinhas. E aí tu vai estar trabalhando a classificação semântica. Depois tu pode fazer ali no quadro ou num painel, né, a classificação semântica. Ó, quem é que escreveu nome de brinquedos? Vamos fazer uma tabela de brinquedos, uma tabela de fruta, uma tabela de verdura, uma tabela de legumes ou roupas. Assim já vai trabalhando a classificação semântica, né? Outra coisa, a gente pode trabalhar o ditado, mostra a figura e a criança tem que escrever a palavrinha, né? O ditado de figuras. E aí, interessante que assim, ó, dá para fazer um banco de palavras. Eu pensei, né, em construir um dicionário com essas crianças, com as palavras que eles construíram. No começo não precisa ter significado das palavras. Pode fazer só por ordem alfabética, assim as crianças já vão aprendendo também a ordem alfabética. Ó, vamos ver o que a gente tem com a letra A. Vamos escrever, ou vamos procurar gravuras, vamos colocar ali, já vamos escrever. E assim, pode construir um dicionário da turma, né? É uma ideia que eu acho bem interessante. Outra atividade bem legal, é uma brincadeira que a criança se movimenta bastante, que eu fiz o correio dos animais, a gente pode fazer o correio das vogais. Cada criança recebe uma figura, senta em círculo, recebe uma figura. E aí a professora pega e diz, por exemplo, aqui tem a escova e a aliança, tá? E a professora, e deixa fica todo sentado e um aluno fica no círculo, no meio. E aí a professora grita lá, carta da escova para aliança. A aliança, quem tem a figura da aliança e quem tem a figura da escova tem que trocar de lugar. E aquele que tá no meio tem que tentar sentar no lugar de um deles. Trabalha a coordenação motora, trabalha a atenção, trabalha a socialização, trabalha movimento e a aula fica super divertida e a criança interage um com o outro assim, ó, super de boa. Tá? Então, aqui, o que a gente pode fazer? Olha quanta coisa dá pra fazer com esse jogo, né? E assim, ó, eu fiz também umas fichinhas com os números. Essas fichinhas dá pra colocar no dado, a criança joga pra trabalhar a classificação silábica. Por exemplo, aqui nessas fichinhas das vogais não tem figuras monossílabas, com uma sílaba só, mas depois a gente pode trabalhar com a criança. Olha, vocês viram que aqui não tem a palavrinha com uma sílaba, vamos pensar em palavrinhas com uma sílaba, quem é que sabe?